Gente, as atribuições do cargo são completamente diferentes. Ué, Amanda, mas os dois não trabalham com investigação? Sim, mas o destrinchar ali dentro da função é completamente diferente. Veja, eu te falei que o investigador de polícia trabalha em nível de delegacia. Então, ele tende a cumprir diligências que estão associadas à delegacia. Vou te dar um exemplo. Cumprimento de mandado de busca e apreensão. Quando você tem um informe que tem um respaldo de que em uma certa residência há uma venda de substâncias ilícitas, cocaína, por exemplo, né? Ou então que naquela casa há a guarda de armas de fogo que não estão registradas. Diante de informações embasadas, né, e robustas, o delegado de polícia, ele consegue um mandado de busca e apreensão para aquela residência. E os investigadores vão cumprir esse mandado. O delegado pode acompanhar, mas os investigadores vão cumprir esse mandado, vão fazer as buscas naquela residência. Vou te dar um outro exemplo de diligência. Cumprimento de mandado de prisão. Alguém que está com mandado de prisão em aberto está no interior daquele imóvel, não vou nem falar residência, tá? Então os investigadores munidos daquele mandado vão até aquele local e efetuam a prisão daquela pessoa, certo? Ai, Amanda, eu tô vendo que é um trabalho perigoso. É um trabalho de polícia. Existe perigo no trabalho de polícia, mas por isso mesmo exige também o treinamento adequado, principalmente o trabalho em equipe. Se você voltar um dos meus vídeos, vai ver que eu falei um pouco dos aprendizados na Cadepol, certo? E lá eu falei desse trabalho em equipe, da importância dele. E os investigadores de polícia o usam bastante em campo. Um entrega a sua segurança ao outro e vice-versa. Então, diligências são cumpridas por investigadores. E não só isso, por exemplo, um crime acontece. A Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, judiciária, administrativa, você que é concurseiro, presta atenção em todos esses nomezinhos, porque são cobrados em concurso, vai passar a investigar aquele delito, aquela infração penal. Entre algumas coisas, algumas atribuições que se pode fazer nessa investigação, é buscar testemunhas. Os investigadores de polícia vão sondar aquela região onde o fato aconteceu em busca de testemunhas e trazer essas testemunhas para serem ouvidas na delegacia. Buscar acusados de crime, se infiltrar em locais para proceder à investigação de algo ilícito que possa estar acontecendo naquele determinado local. E esse é um dos trabalhos importantíssimos, porém mais perigosos que o investigador de polícia pode fazer. Por isso, muitas vezes, o investigador de polícia, ele não mostra o rosto em programas de TV, por exemplo. A gente tem aqueles, em locais de crime, a gente vê a imprensa filmando, ou quando se cumpre um mandado de prisão, a imprensa está filmando, você vê muitas vezes os policiais encapuzados, justamente porque são policiais que adentram comunidades, algumas vezes infiltrados, e por isso não podem ter a sua identidade exposta dessa forma. Eles acompanham também o delegado em locais de crime, em diligências, eles também conduzem viaturas. São eles que são responsáveis por dirigir os carros oficiais da polícia. Tá, Amanda, eu entendi as atribuições do investigador de polícia. E do perito? Ai, gente, o perito já é bem diferente. O perito trabalha com coisas específicas, ele trabalha investigando e tentando provar, ou não, se for o caso, a materialidade de um evento criminoso. Mostrar que aconteceu, como aconteceu e quem o fez. Se teve vítimas, quem foi a vítima ou quais foram as vítimas. O perito atua não só indo ao local do crime, ele também atua analisando todos esses vestígios em nível de laboratório e ao final redige um documento oficial chamado laudo pericial. São trabalhos de atribuições distintas, mas que às vezes tu pode pegar um edital e se confundir. Eu vou te dar um exemplo. Eu separei aqui o edital do meu concurso,
que foi em 2008, aqui na Paraíba. E eu vou ler o que dizia sobre a atribuição do perito oficial criminal. Escuta só. Executar atividades técnico-científicas de nível superior, de direção, coordenação, planejamento, de controle técnico-administrativo no âmbito do Instituto de Polícia Científica, de descobertas, de defesa, de reconhecimento e de exames de vestígios em procedimentos pré-processuais e judiciários em conformidade com o artigo 236 da Lei Complementar 85 de 2008. Lendo isso aqui, tu consegue entender sobre a atribuição do cargo? Tenho certeza que tua resposta é não. Vou te dar um outro exemplo. Vamos ver o que é que diz o mesmo edital para o cargo de agente de investigação. Veja, você tem que ter cuidado com as diferentes nomenclaturas em torno de todos os estados brasileiros. Agente de investigação, em algumas regiões, são chamados de investigador de polícia. Aqui na Paraíba é agente de investigação. Você pode ter também o cargo de inspetor de polícia. Aqui na Paraíba a gente não tem esse cargo, mas em outros estados você tem os dois, inspetor de polícia e investigador de polícia. Na prática o trabalho é bem similar. Então, se você pensa em concorrer por um desses dois cargos, procura alguém que já trabalha com ele para ter as informações, para não haver erro, principalmente de nomenclatura. Vamos ler sobre o cargo de agente de investigação, que é o que a gente pode trazer similar ao de investigador de polícia, lembrando que essa nomenclatura não tem aqui na Paraíba, tá? Executar investigações e operações policiais na prevenção e na repressão a ilícitos penais, bem como desempenhar outras atividades de interesse do órgão, em conformidade com o artigo 232 da Lei Complementar 85 de 2008. Falou alguma coisa? Não muito, né? Então, tudo isso aqui se refere àquelas atribuições que eu te falei, de cumprir mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, de buscar por testemunhas, de conduzir suspeitos, de dirigir carro oficial, né, as viaturas, de se infiltrar em determinados locais, como comunidades, por exemplo, para tentar se apurar o que de ilícito está passando aí. Mas nada disso no edital informa. Deixa bem aberto tudo aquilo que dispõe a lei tal. Então, por isso que é importante tu saber. Aqui tu já consegue entender que o trabalho é diferente. O trabalho da perícia é mais científico, é mais em cima de elementos, não unicamente em cima de pessoas. É você provar que aquilo aconteceu, de que forma aquilo aconteceu, ou então que não se teve ilícito ali. E no final existe um documento que o perito executa, que é o laudo pericial, que isso não existe para o cargo de investigador, para o cargo de agente de polícia, tá? Então a gente já viu que eles estão dentro de uma estrutura de polícia, ambos os cargos, que ambos os cargos é necessário você ter nível superior, tá? Amanda, mas que nível superior? Gente, para qualquer um desses cargos, investigador ou perito oficial criminal, basta um nível superior, em regra. A não ser que o edital, que é quem traz a lei para aquele concurso, coloque de forma contrária. Ou seja, acabe colocando graduações que é interessante para aquele órgão. Mas, em regra, basta um cargo de nível superior para você concorrer a um desses cargos. Lembrando a você que, até pouco tempo atrás, o cargo de investigador de polícia ou de agente de polícia não era de nível superior. Era permitido o nível médio, porém já tem uns anos em que o nível superior é exigido. Isso já acontecia para o cargo de perito, porque isso já era observado no artigo 159 do Código de Processo Penal, que fala que o perito oficial é aquele responsável pela execução do exame de corpo de delito, que aí depois você acompanha meus vídeos para entender o que é o exame de corpo de delito, e que é realizado por profissional técnico qualificado, devidamente concursado para aquele cargo e portador de diploma de nível superior. Então, para perito, sempre se foi exigido nível superior. Para o cargo de investigador ou de agente de polícia, passou-se a exigir o nível superior.